Boa noite, meus irmãos. Vamos hoje começar mais um evangelho para iluminar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas mentes e os nossos corações. Vamos aguardar a entrada dos nossos irmãos, que hoje estarão conosco para juntar os nossos pensamentos, nossas orações, nossas vibrações. Uma boa noite para todos nesta sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Que bom, boa noite a todos que estão entrando, paz e bem. Só queria que vocês me dessem um feedback, aí, um retorno, se vocês estão me ouvindo bem, se tá bom o áudio. Vocês podem aí dar um ok para mim? Vídeo e áudio ok. Então, obrigada, gente, pelo retorno. Boa noite a todos, meus irmãos. Que bom, irmãos de caminhada. Então, vamos começar o nosso evangelho de hoje, né, com muita alegria, mais uma vez que estamos aqui, para que nós possamos, mais uma vez, aprender sobre a palavra de Jesus. Então, o nosso tema de hoje, né, do capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no item, todo aquele que se eleva será rebaixado, o item 6. Esse capítulo que envolve as bem-aventuranças, né, dos bem-aventurados os pobres de espírito, é muito importante para que nós possamos nos sensibilizar, né, a cada dia sobre a importância de termos uma vida pautadas na simplicidade e na humildade. Eu vou ler o trecho, que o trecho 6, ele começa exatamente, né, quando há uma explanação dos espíritos que se reporta ao item 3, 4 e 5 que antecede esse item, quando Jesus fala, não é, da importância de sermos comparados à simplicidade das crianças, a sermos pessoas mais voltadas para entendermos que todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, aqueles que serão rebaixados serão exaltados. Então, ele fala que essas máximas são a consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial de felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, que quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima do Cristo, que fala que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E também na outra máxima do Cristo, que é colocado aqui no Evangelho, ele diz: todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Um tema
um tópico, uma essência da fala do Cristo em todos os seus momentos em que ele esteve a pregar para aquelas pessoas que ali conviveram, não é? Ele não cansou de deixar de explicitar a importância de termos a humildade de coração. Porque essa humildade, essa simplicidade que Jesus coloca, é justamente aquilo que chama ao nosso coração e ao nosso espírito sermos pessoas de não termos a pretensão de ser superior nem a um e nem ao outro. Não sermos pessoas em que iremos achar que somos infalíveis, que somos melhores que o outro. Jesus, ele sempre dizia, e através das suas parábolas ele dizia, é preferível, né? Por exemplo, quando ele fala da palavra das bodas, que quando você, né, vai ser convidado para uma festa, de preferência, sente no banco de trás. Porque se tu fosse sentar nas primeiras filas, é possível que você não seria aquele que deveria estar lá. E então poderia passar por situações até mesmo constrangedoras de o dono da festa, do anfitrião, pedir para que você passasse para o lugar de trás. Então ele nos chama a atenção de que é melhor ficarmos numa situação em que sejamos os últimos, porque finalmente nós seremos os primeiros. Isso não quer dizer, Jesus não quis dizer que nós devemos ser pessoas sem brios, sem conhecimento, pessoas que não tivessem a própria autoestima elevada, mas sim, de você saber qual é o seu lugar no momento em que você precisa ser uma pessoa em que com a sua humildade, com a sua simplicidade de sentimentos, do seu íntimo, do seu espírito, você vai estar ajudando muito mais a você mesmo na existência e aqueles que vão estar ao teu próximo. Ora, ele deixa bem claro, em outro texto do Evangelho, quando diz que o Espiritismo ele vem sancionar toda essa teoria, todo esse conteúdo que Jesus falou, como exemplo, nos mostrando que quantos espíritos que são grandes no mundo espiritual reencarnam em pessoas mais simples, em pessoas pequenas, que dependendo da percepção do que tem daquele ser que muitas vezes é modesto, é pobre, tem uma vida mais simples, ou mesmo não é regado de sentimentos e atitudes de arrogância, é um ser que reencarnou para mostrar que ser simples, ser bom, ser humilde, ser prestativo é muito mais bem visto aos olhos do Pai no mundo espiritual do que as pessoas que são ricas, que são regadas a regalias, ao dinheiro, ao poder e ao título. Quando bem assim, eles não conseguem fazer bem o uso, não é, dessas situações em que vêm com certa pujança na existência e vão humilhar aqueles que não têm. Porque como nós sabemos, todos nós, os ricos e os pobres, têm a sua missão na Terra. Mas o Evangelho, ele deixa isso bem claro, que aquele que prima pela matéria, aquele que prima pelaquilo que não é dos céus, que se acham grandes na terra, já terão toda a sua valorização na terra. E esses, quando chegarem no reino dos céus ou no mundo dos espíritos, o que levarão? Nada. Nada da matéria, tudo ficará aqui. Então, se o seu coração ainda estiver repleto de vaidade, de orgulho, muitas vezes o que isso acontece? Quando no mundo espiritual se encontram com aquelas pessoas que eram mais humildes na matéria, mas tinham um coração enorme, tinham uma evolução espiritual muito melhor, e ali mesmo eles ficam constrangidos diante daquela situação, não é? Porque nós não levaremos nada. O resplandecer da glória no mundo espiritual advém daquilo que somos, daquilo que temos armazenados, advindo de tantas outras existências, não é? Então, outro exemplo que é colocado aqui é que
a aplicação desse princípio, não é? De que é todo aquele que se eleva será rebaixado e o que será rebaixado será elevado, são as encarnações sucessivas, não é? Então nós temos tantos exemplos. Chico Xavier, Francisco de Assis, dentre outros mártires da história, que nós temos conhecimento de reencarnações passadas. Então, muitos espíritos de grande benevolência que aceitam reencarnar nessa terra ainda cheia de dores e muitas vezes vem numa vida ou num corpo ou numa pessoa tão humilde, mas ali veio com o propósito de mostrar-se como um exemplo para ser praticado o amor do Cristo e nos colocarmos às vezes à prova daquilo que nós somos realmente. Então, lembremos que, como bem diz no final desse item, ele diz: não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se assim o merecerdes. Porque não é simplesmente vir numa experiência de humildade e de simplicidade, mas precisamos saber se merecemos, se não precisaremos ainda de várias outras reencarnações para pôr à prova o nosso momento, a nossa evolução, o nosso aprender diante da prática das palavras do Evangelho, das palavras de amor, que deveriam ser palavras que deveriam soar das nossas bocas e dos nossos corações com muito mais simplicidade, mas também deveriam ser mais colocadas em prática. Então, feliz de nós que estamos preocupados com isso, que estamos buscando um caminho para buscarmos essa simplicidade e a humildade. Mesmo que você seja abençoado nesta vida com bens materiais, saiba utilizar esses bens materiais e não os ponham em primeiro lugar na terra, porque você não os levará a nada. Então é como se diz, não dê valor, simplesmente não dê valor em primeiro lugar aquilo que você não pode levar. Porque se você quer ser exaltado nesta terra, aqui tu terás a tua glória e provavelmente tu serás rebaixado no mundo dos espíritos. E isso é uma coisa constante que faz nos refletir e buscar essa atitude de se melhorar. Porque muitos de nós ainda trazemos as chagas e as sombras que nos perseguem. Porque, ora, estamos aqui para isso. Estamos aqui para nos pormos à prova e queremos passar por essas provas ou expiações. Estamos aqui nessa tentativa de ler, de estudar, de fazer uma introspecção daquilo que nos é repassado, mas é uma coisa que nós temos assim trabalhado muito nas nossas orações, nas nossas conversas, nos evangelhos que a gente ouve dos nossos colegas, nas leituras, nas intuições, tentar tirar o que tem de bom de você, porque dentro de nós tem a semente do bem, tem a semente da paz, porque nós somos criados por um Pai maravilhoso, por um Pai que prega o bem. Então, sejamos assim, sejamos abertos à mudança para o bem. E tentemos ser, na medida do nosso possível, do nosso alcance, né, um pouco melhor do que fui ontem. Hoje eu posso buscar, sim, um pouco de melhoria na minha vida e nos meus atos. Só o fato de você se preocupar, de você ter a vontade de se melhorar, já é um pequeno passo que vai nos levar às reflexões e, com certeza, se nós trabalharmos nessa questão da atitude do Evangelho, nós entraremos na nossa próxima existência de uma forma melhor. Eu acredito que nós somos capazes disso, porque eu acredito que o Pai, que os nossos amigos espirituais do bem nos intuem para isso. Então, se por acaso nós ainda estivermos nesse patamar de sentir esse orgulho e essa vaidade por sermos doutor, por termos títulos, por termos uma casa muito melhor do que outros, por termos pujança em joias, em dinheiro ou alguma coisa a mais. Às vezes nem é muita coisa, mas é muita coisa daquele que não tem nada, não é? Então, assim, sejamos cristãos. Sejamos aquela pessoa em que viemos para
praticar o bem, porque eu não acredito que a nossa encarnação, no momento em que há essa programação, quando nós nos comprometemos, nós não nos comprometemos a fazer o mal. Nós temos que buscar o bem. E eu tenho certeza que se nós continuarmos buscando esse caminho, muito mais da benevolência divina estará sobre nossas vidas. É só crer. Vamos crer, vamos ter fé, vamos ter esperança e nós vamos poder dissipar energias muito melhores, muito mais emanações de luz nas nossas orações para, inclusive, os nossos amigos que se encontram em situações parecidas, às vezes até um nosso familiar. Então, assim, vamos ter fé, porque às vezes no meio do caminho nos dá uma tristeza e temos aquele momento de desespero ou de que, na verdade, nós não estamos fazendo nada. Mas, às vezes, uma simples palavra, você pode fazer alguém feliz. Então, mesmo que você tenha sido premiado com dinheiro, com títulos, lembre-se que isso nós não vamos levar. Nós vamos ser exaltados pela nossa simplicidade e pela esperança de que, se nós tratarmos o outro de uma forma semelhante a que gostaríamos que fosse tratado, nós vamos estar melhor. Então, a minha mensagem de hoje é essa, né? Não vamos achar que somos o melhor dos melhores. Vamos ter a nossa humildade, simplicidade, vamos crescer, vamos estudar, vamos buscar o bem-estar em nossas vidas, mesmo material, mas sem querer danificar, sem querer lesar o nosso próximo que está ao nosso lado. Que Deus permita que nossa semana seja abençoada, que todas as vibrações dos céus, dos espíritos benevolentes, daqueles benfeitores que estão agora trabalhando para a nossa terra ser melhor, estejam conosco, com vocês, com os familiares, com os nossos amigos, com os nossos desafetos e por toda a nossa terra. Um grande abraço, um coração de todos vocês e muito obrigado por estar aqui hoje em sintonia com Deus nesse momento de tanta paz e de tanta luz. Eu acredito que nessa hora nós estamos recebendo a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, um grande abraço a todos vocês.